A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar, é só na Fábrica D. Sou João Rodrigues, faço medicina aqui na UENG, fui aprovado recentemente pelo vestibular. E hoje eu vim falar um pouco da plataforma Fábrica D. Para mim, na minha opinião, foi aí uma mãezona na minha aprovação, não só para o meu êxito no vestibular da UENG, mas também nos inúmeros outros vestibulares que fiz no decorrer do ano passado, como a UESP, fiquei muito perto de passar, a equipe dos professores extremamente qualificados, sempre dando o apoio necessário para o aluno, e o vasto repertório de questões fizeram total diferença. Só tenho a agradecer à Fábrica D, fez uma diferença enorme, só tenho a agradecer realmente, gratidão a essa plataforma, que de fato foi uma... Bom, vamos lá, galera. Questão de química aqui do nosso simulado. Seguinte, joga na tela aí. O ácido fosfórico, o ácido ortofosfórico, é um composto inorgânico de forma H3PO4, considerado de força moderada. A partir dele também derivam-se demais ácidos de fósforo de menor importância. Subtensão pode ocorrer por meio da dissolução do pentóxido de fósforo em água, conforme a seguinte equação. Tá. Quando a equação é balanceada, os coeficientes x e y correspondem, respectivamente, aos seguintes valores. Volta para mim. E, galera, essa questão aqui é uma questão bem simples, tá? Ela é mais algébrica do que qualquer outra coisa. Repara que aqui o coeficiente do início não está em aberto, ele é 1, ele só não escreveu, ele não botou uma letra ali, ele é igual a 1 já. Isso facilita muita coisa na questão, porque aí eu já sei a pior parte, que é como que fica o coeficiente desse pedaço aqui. Porque sabendo o coeficiente dessa substância, você vai ter o quê, né? Aqui sendo igual a 1, primeiro, você tem que ter obrigatoriamente 2 fósforos do outro lado também, né? E isso só vai acontecer se o y for igual a 2. Você tem que 2 de um lado, 1 vezes 2, não, 1 vezes 2, tem que ser igual a y vezes o que está aqui, que é 1 só. Ou seja, y é igual a 2. Eu bem mongolizei aqui para você entender por que o y é 2. Além disso, por causa do hidrogênio, posso ver pelo oxigênio também, não, mas pelo hidrogênio é mais rápido ainda. Você tem que x vezes 2 é igual a 3 vezes y. Como y é igual a 2, fica 3 vezes 2, 6. Logo, você vai ter que o 2x vai ser igual a 6. Ou seja, você vai ter que o x vale 3, tá? Uma outra forma de ver isso é 1 vezes 5, agora indo pelo oxigênio, mais x vezes O, x vezes 1, igual a 4y, né? 4 pelo coeficiente da frente. Como já teria essa altura que o y é 2, ficaria 4 vezes 2, 8, ficando então que x mais 5 é igual a 8, ou seja, você teria novamente o x igual a 3. Então é isso. Questão bem simples, como disse, puramente algébrica, né? Dentro de química, ou seja, letra A de Outback, tá? Eu sei que não é com A, né, gente? Tá bom? Então você da frente aí, printa sua resposta e vamos partir para a próxima questão. Valeuzinho! Bom, galera, e na questão de número 39, ele dava essa reação, dava essa tabela e queria saber a velocidade média de formação da amônia em mol por litro por minuto, ou mol vezes litro a menos 1, minuto a menos 1. Cara, essa questão assim, tipo assim, apresenta todo um esquema muito bonitinho, bem trabalhado, mas que não vai servir a maioria para nada. Ela é muito simples, mas
Ela tem a cara de uma questão bizarra, mas não é. Então, tipo, a reação, não vou precisar de nada dela. Aí o cara cisma com esse valor aqui que está faltando, não preciso dele. O que eu tenho que observar é o seguinte, o cara não quer a velocidade média de formação da amônia. Isso seria dividir a variação da concentração da amônia entre dois intervalos de tempo correspondentes. Ou seja, se eu olhar da segunda para a terceira linha, eu tenho a variação do tempo, tenho o ΔT, e eu tenho a variação da concentração da amônia. Então é bem tranquilo. A variação da concentração da amônia, o ΔH da concentração de NH3, vai ser o quê? Final 0,2 menos inicial 0,1, ou seja, 0,1 mol por litro, que é a mesma coisa que 0,1 molar. Enquanto que a variação de tempo, ela vai ser o quê? Ela vai ser aqui de 20 menos 10, ou seja, 10 minutos. E aí pronto. O que ele quer, basta dividir uma coisa pela outra. A velocidade média aqui vai ser justamente a variação da concentração de amônia dividida pela variação do tempo. O que vai dar, então, 0,1 dividido por 10, o que é 0,01 mol por litro por minuto, que é a mesma coisa, por litro é multiplicar por menos 1, por minuto é pegar esse minuto também, multiplicado por menos 1. Então tá aqui, tá? Resposta, letra C, galera, tá bom? Então, questão bem simples aí, que tinha cara de ser muito bizarra e não é, tá? Então, um beijo, me aguarda, já já eu tô de volta. Bom, galera, a próxima questão, calorimetria, que é um item que o pessoal todo ano sabe que vai cair, tanto no Enem quanto na UERJ, no Enem também. E dá mole de não te dar direito isso. Então vamos lá. Então já sabe que calorimetria é outro item muito pedido na prova da UERJ no exame de qualificação. Bom, tá assim, o gráfico abaixo indica a quantidade de energia na forma de calor recebida por dois corpos GH. Então tá aí o calor em caloria e a variação de temperatura em graus Celsius. A diferença entre as capacidades térmicas de GH é igual a quanto? Volta para mim. Vamos lá, gente. Isso aqui quando cai, geralmente o pessoal derrapa fortemente, mas, cara, lembra? Quando eu tenho, né, a aula de calorimetria, quais são os tipos de calor que eu tenho? O calor sensível, que é para mudança de temperatura, que é o QMACET, e o calor latente, QMEL, né, que é o Q igual a M vezes L. No caso, essa definição de capacidade aqui, térmica, tem a ver, né, que ele quer a diferença entre as capacidades térmicas, tem a ver com calor sensível, é justamente o produto de massa por, no caso, calor específico. Só que eu não vou lidar com a massa e com o Czinho aqui. Eu vou simplesmente enxergar o Q como sendo o Czão vezes ΔT. E observa que se eu passo ΔT para o outro lado, você tem que o C ele é o Qzão sobre ΔT. Aí pronto. Basta você, no caso ali, para cada uma das retas que eu tenho, por que são retas passando pela origem? Porque eles são grandezas que são diretamente proporcionais, né? É como se fosse y igual a A vezes x. Por isso são retas passando pela origem obrigatoriamente. E não precisa nem pensar tudo isso. É só você, para cada par de Q e ΔT, substituir para achar o C que eu tenho daquela substância. Então, para a substância G, eu vou ter o quê? Você vai ter ali para G que a capacidade, né, de G vai ser igual ao calor, que é 300, sobre um ΔT de 10. Ou seja, 30 calorias por grau Celsius de capacidade térmica. E o C do H vai dar 100 dividido por 50. Ou seja, 2 calorias por grau Celsius. Aí pronto, a diferença entre eles vai dar então aqui 28, que é 30 menos 2. Caramba, era só isso? Era. E as pessoas viajando
achando que fosse algo mega bizarramente sinistro, tá? Então, 28 calorias por grau Celsius, tá bem? Sai aqui da frente, vê se tá tudo bem aí. Então, olhando aí nas opções, você vai ver que o gabarito, olhei a questão de novo, é a letra B. Mais um que nós fizemos. Valeu, pessoal! Um beijo e não esquece de estudar toda a parte de calorimetria, principalmente a que envolve calor sensível latente, que é mega importante, tá bom? Valeu! Bom, galera, vamos lá. Questão número 32. Resumidamente, ele falava que a gente tinha uma subida aqui, né? Em que o PQ é igual a 2,4, isso aqui é a altura de um poste. Ele quer saber qual a distância horizontal do ponto P até a base do poste, que seria o X, no caso, então, o que ele quer saber. Ele fala que existe um alfa que é igual a um 2β e que a cossecante de beta é raiz de 3. Essa figura não vinha na questão originalmente, o que é um problema para muitas pessoas que interpretar a questão quando não ganha figura, que rolam atrocidades, né? O pessoal faz a figura toda errada. Então, a figura já é parte da resolução já. E aí, tipo, onde que o beta entra? Porque eu vou usar o beta para criar o alfa, porque eu preciso fazer o quê, né? Se eu tiver, por exemplo, o alfa ou o cosseno dele, a questão viria simplesmente você relacionar o x e o 2,4 por um seno, cosseno ou tangente. No caso, a gente vai ver que vai ser o cosseno, porque eu tenho a hipotenusa e quero o cateto adjacente. Mas, antes disso, eu tenho que saber coisas, né, do alfa. E aí, como é que eu vou fazer? Cara, para quem não lembra, cossecante é a mesma coisa que o inverso, cuidado, não é do cosseno, é o inverso do seno. Então, 1 sobre seno de beta será igual a raiz de 3. Com isso, você vai ter que o seno de beta, ele vai dar 1 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa que a raiz de 3 sobre 3, se eu multiplicar em cima e embaixo pela raiz já racionalizando. Bom, aí, para a gente não se complicar, cara, o que acontece, né? Qual é o objetivo aqui? É você virar para mim e falar que o cosseno de alfa, que lembra, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembra também daquele macete soca à toa, que é dado nas nossas aulas de teoria. Então, isso vai ser o cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 2,4. E aí, eu preciso saber o cosseno. Quanto que é o valor dele? Como o cosseno de alfa é o mesmo que calcular o cosseno de 2β, aí eu preciso que você lembre que isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 2 seno ao quadrado de beta. Porque se eu lembro que isso é a mesma coisa que 1 menos 2 seno ao quadrado de beta, o que vai acontecer? Você vai ter, então, que o cosseno de alfa será igual a 1 menos 2 vezes, ó, joga a raiz de 3 sobre 3 ali dentro, isso ao quadrado, poderia jogar a versão sem racionalizar, né? De repente é mais fácil. Tudo isso elevado a 2, ou seja, o cosseno de alfa vai dar 1 menos 2 vezes 1/3, ou seja, 1 menos 2 sobre 3. Aí acabou. Você vai ter então aqui, ó, que o cosseno de alfa vai dar 3 menos 2 sobre 3, ou seja, 1/3, tá? Eu fiz aqui a fração imprópria, né? Vai ficar 3 menos 2, né? Vai dar isso vezes isso menos isso. Então, tranquilo. Então, você vai ter o quê? Com isso, esse valor daqui, que é o cosseno de alfa, é a mesma coisa que 1/3 que está ali. Ou seja, isso é igual àquilo. Então, o x sobre 2,4, ele vai ter que ser igual a 1 sobre 3. E aí, beleza. A gente vai ter que sobe o 2,4 para cá, vem multiplicando, né? Fica 2,4 sobre 3, o que vai ser igual a 0,8 metros, tá bom? Beleza? Se eu não me engano, isso aí era a letra A da prova. Tá legal, gente? Então, vê se tá tudo bem aí, tira o seu print, bebe uma água aqui.
Letra A não, letra B, né? Bem que eu chequei, obrigado. E aí deu 0,8, que se eu não me engano isso aqui é a letra B da prova. Tá bom, gente? Então tire o seu print aí, vê se tá tudo bem. Demais relações aqui é só uma correção de simulado, justamente para você ver o que você tem que revisar. Então isso aqui são das primeiras aulas, tá? De triângulo, de trigonometria. Esse macetezinho é dado nas primeiras aulas, do cossecante virar seno. E isso daqui vem na aula de arco duplo, que vem logo depois da aula de seno de A mais B, cosseno de A mais B, que aí você particulariza para o caso em que o cosseno, o seno ou a tangente do dobro do ângulo são requeridos pela questão. Então, se você é nosso aluno na plataforma já, você vai lá agora voltar nessas aulas, caso você tenha sentido muita dificuldade em entender essa resolução, para rever esse conteúdo, que é um conteúdo que pode cair sim na UERJ em trigonometria, ok? A parte de equação pesada geralmente não cai no EQ, não estou dizendo que é impossível, mas não cai, geralmente, tá? E que é impossível de cair no EQ? Complexos, polinômios, por exemplo, isso aí tá geralmente fora, a menos que seja um ano muito atípico. Beleza? Tranquilo, gente? Então, vamos voltar agora aqui para a correção, para a próxima, que é a 33. Valeu! Bom, na questão de número 34, ele dava o volume da pirâmide, falava que a área da secção, a secção paralela às bases, né, que é um corte bem comum de cair em prova, era um dado valor, ele não falava nem o valor nem o da base, mas só falava que um era o quádruplo do outro. E aí com isso ele queria saber qual era o volume do tronco de pirâmide. Tronco de pirâmide aqui, gente, vai ser essa figura que sobra quando você arranca essa pirâmidezinha azul que ficou ali em cima, tá? Depois do corte. Então existe aqui um tronco e aí você vai pegar e você vai arrancar esse pedaço aqui, tá? Resultando em quê? Bom, aí você vai ter o seguinte, você vai ter que, nesse caso, galera, o que acontece é, primeiro, você geralmente fixa muito o seu pensamento na ideia de volume semelhante, se é que você lembra disso. Quando eu tenho aqui, chamando de Vzinho, o volume da pirâmide pequenininha que eu tenho, sobre o volume da pirâmide grandona, isso dá K ao cubo, que é o cubo da razão de semelhança, que seria a razão entre duas coisas quaisquer nas duas pirâmides elevado a 3. Pode ser uma altura sobre a outra, pode ser uma aresta sobre a outra e por aí vai. Só que o pessoal se enrola demais quando entra a área na história. E era para desenrolar e não para se enrolar. A razão entre quaisquer áreas correspondentes na pirâmide azul e na pirâmide grandona, em vez de dar K ao cubo, dá K ao quadrado. É só você lembrar. Volume metro cúbico, K ao cubo. Área metro centímetro quadrado, K ao quadrado. Então, se eu divido a área da seção, a área da base da pirâmide azul, que essa seção é a base da pirâmide azul, pela área da base da figura grandona, isso dá K ao quadrado. Só que se isso dá K ao quadrado, significa que A sobre 4A vai ser K ao quadrado, o que significa que eu teria que K ao quadrado é igual a 1/4. Ou seja, você vai ter que esse K ele será igual a 1/2. Esse K sendo igual a 1/2, significa que você vai ter que um volume sobre o volume da pirâmide vai dar K ao cubo, que é a mesma coisa que 1/8. Ou seja, o volume pequenininho está pegando o meio e elevando a 3, né, galera? Então, o volume pequenininho, a parte de cima, é 1/8 do volume da pirâmide, né? Se V da pirâmide estava embaixo dividindo, eu percebi a direita multiplicando. Só que eu quero não saber o de cima, eu quero o de baixo, mas aí fica fácil, né? Se você tem que isso daqui é 1/8 do volume total, o que sobra aqui embaixo, que é o volume do tronco, é o volume da grande menos a da pequena, tá? Então você vai ter aqui que o volume do tronco é você fazer o volume da grande menos da pequena, é a mesma coisa que fazer V menos 1/8 dele, dando 7/8, tá? E se dão 7/8, galera,
Aí agora é fácil a gente seguir. Isso quer dizer, então, que o volume do tronco ele vai ser, então, 7/8 de 114. Vamos lá, quanto que vai dar essa conta chata? 114 dividido por 8, isso vai dar 34. 4 vezes 8, 32, 20. 14,25, né? Eu tenho, então, que fazer 7 vezes 14,25. Quando vocês fizerem essa continha, 14,25 por 7, sobe um 35, 17 aqui, vai ficar 99,75. 99,75, galera, no caso, centímetros cúbicos, né? Porque o volume original está em centímetros cúbicos, é justamente a letra D aí da prova, tá? Então, 9975 é justamente o volume que estava sendo procurado, então, aqui, tá? Então, marca a letra D e mais uma aí do simulado que a gente detonou, beleza? Um beijo, um abraço e valeu! Na questão 33, ele fala que eu tenho aqui, no caso, um quadrilátero em que eu tenho inscrito a ele, ou seja, dentro de uma circunferência, e aí ele quer saber qual que vai ser o lado AD que está faltando. Ele deu o AB, o BC e o CD. Aí você fala, para que eu tenho ali uma circunferência inscrita? Para que ela serve na questão? Isso deve ter sido a grande dúvida de muita gente. O cara começou a pegar o centro, ligar até aqui, até ali, até não sei onde, né? Começa a fazer aquelas treta, aquelas confusão que eu sei que o cara faz quando está desesperado. Mas, gente, olha só. A gente já falou na correção da questão 31 sobre o teorema da tangente, que seria o quê? De um ponto externo a uma circunferência, você traçar tangentes à mesma. E é o que está acontecendo novamente aqui, só que de 4 pontos. Você tem aqui x, aqui vai ser x também. Você tem que ser aqui for y. Aqui vai ser y também. E que se aqui for, no caso, W, aqui vai ser W também. Se aqui, no caso, for igual a um A, aqui vai ser um A também, tá? O que acontece? O que você tem que observar aqui é que para um quadrilátero ser circunscritível a uma circunferência, ou melhor, para uma circunferência ser inscritível num quadrilátero, e eu não estou particularizando um quadrilátero qualquer, quer dizer, quadrilátero qualquer sem ser falar que tem que ser um trapézio, tem que ter os 4 lados iguais, não. A condição para ser inscritível a circunferência, ou, no caso, mudando aqui o jeito de falar, para o quadrilátero ser encaixável por fora com cada lado tangencial na circunferência, para ele ser circunscritível. É qual? É você observar o seguinte, se eu somar os lados que são opostos, o AD com o CD, quanto que dá o AB com o CD, né? Reparar que o AB é a soma do W com o A. E o CD é a soma do X com o Y. Logo, isso vai dar X mais Y mais W mais A. E se eu pegar agora aqui o AD com o BC, o AD com o BC, isso vai representar então o quê? Você vai ter que o AD vai ser W mais Y e vai ter que o BC vai ser A mais X. Com isso você vai ter X mais Y mais W mais A. O que significa, quando você reparar aqui, você vai ter que aqui a soma dos lados deu a mesma. Que soma de lados? Dos lados opostos entre si. Então, um lado mais o outro tem que ser igual ao lado de cima com o lado de baixo. Tem o lado de baixo que aqui ficou nessa disposição, mas assim, na verdade eu estou falando que a soma dos lados opostos, seja lá como esteja a figura desenhada, tem que ser igual, tá? Então, toda vez que eu tiver um quadrilátero circunscritível a uma circunferência, é essa condição que você vai ter. Então, quadrilátero circunscritível ou circunferência inscritível no quadrilátero, né? Depende de quem eu estou falando, a quem eu estou me referindo. A soma dos lados opostos
ela é, no caso, igual. E se essa soma dos lados opostos é igual, o que vai acontecer então aqui, galera? É só você saber isso. Tipo, se na questão já sei isso, exame de qualificação, múltipla escolha, se eu só soubesse isso, eu fazia direto, né? 20 mais 15 tem que ser igual ao A mais 30. 20 mais 15 tem que ser igual ao AD com 30. É isso? É. Então você vai ter que 20 mais 15 é igual ao AD que ele pediu mais 30. 20 mais 15 dão 35. E aí, para o AD mais 30 dar isso, o AD tem que ser igual a 5, tá? Então, AD igual a 5, gabarito letra A, tá aqui mais uma resolvida. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos continuar aí a nossa correção. Valeu! Bom, galera, questão 31 do nosso simulado. Lendo o enunciado, ele fala o seguinte. Num triângulo escaleno com lados medindo 9, 14 e 16, respectivamente, foi escrita uma circunferência de modo que ela tangencia os três lados do triângulo nos pontos M e P. O ponto N, que divide o segmento que mede 14 em duas partes, o faz na razão. Então, a gente vai ter então aqui o seguinte, né? 9, 14 e 16 como lados. Sendo que o ponto N é o ponto que divide, no caso aqui, o segmento em 14 em partes cuja razão ele quer saber. Então, os demais aqui não vai acabar não fazendo diferença onde está cada um, né? São 9 e 16. Bom, gente, aí como é que eu saio daqui? Você tem que lembrar de um teorema chamado de teorema da tangente, que na verdade é bem simples. Você tem uma circunferência e do lado de fora dela você pega um ponto e traça duas tangentes à circunferência. Tangente, para quem não lembra, são aquelas linhas que tocam a circunferência em somente um ponto. E aí a gente já viu nas aulas anteriores que essas duas tangentes, que o tamanho delas, desde o ponto até onde a tangente toca a circunferência, que esses valores são iguais, ou seja, de P até T1 é igual a de P até T2, que vai ser igual a X, tá? Bom, ok, tem isso daqui. Tendo isso daqui, o que vai acontecer? Ele quer saber qual é a razão entre o NA e o NC. Como é que eu pego e eu acho isso? Para você fazer isso daqui, gente, você pode pegar e pensar assim, ó. Vamos lá. Repara que o teorema da tangente, ele pode ser usado aqui várias vezes. Quando eu pego o ponto C e ligo ele ao N e ao P, se aqui for X, aqui também vai ser X. Quando eu pego o ponto A e ligo ele ao N e ao M, se aqui for Y, aqui também vai ser Y. Quando eu pego o ponto B e ligo ele ao M e ao P, se aqui for Z, aqui também vai ser Z, tá? Então acaba que você vai ter o que ali? Na questão, então, né? Isso aqui em cima eu escrevi só para relembrar, mas na questão você vai ter que, na verdade, cada par, né, de rosa com laranja, rosa com azul, rosa com não sei o que, se você for daltônico, eu estou sendo agora escroto, né? Então, cada par de x mais y, z mais y e z mais x vai que você vai ter que o valor é o quê, né? O x mais z igual a 14 não foi intenção, eu realmente não me toquei. Estou falando em rosa, o cara, cadê o rosa, né? Tá? O z com y igual a 9. E o x com z igual a 16. Tecnicamente, isso aqui é um sistema que a pessoa vai se enrolar para resolver. Mas, cara, toda vez que você tem três valores e forma um sistema pegando sempre em cada equação um par dos três, soma as três equações, faz isso sempre. Porque se eu somar aqui as três equações, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter 2x, 2y e 2x, tá? Então, 2x mais 2y mais 2z tem que ser igual ao que está aqui à direita, que é somar o 14 com 9 com 16, dando 39. Só que esse 2, ele está em todo mundo. Como ele está em todo mundo, ele pode entrar em evidência.
ele entrando em evidência, você vai ter que isso é igual a 39, e passando 2 para o outro lado, você vai ter que o x mais y mais z vai dar 39 meios. Ou seja, que o x mais y mais z vai ser igual a 19,5, tá? Então você tem isso daqui. Aí pronto. Com isso você vai ter o quê? Você pega e aí você vai ter que o x mais y deu 14, né? E aí o que a gente quer é a relação entre o y e o x. Então é melhor fazer o seguinte, ó. Para achar, por exemplo, o x ou o y. Como o z mais y é 9, isso aqui sendo 9, quando eu passar para o outro lado, vai dar que o x é igual a 10,5, tá? Agora, se eu tenho que, por exemplo, o x mais o z é igual a 16, aí você vai ter que 16 mais y é igual a 19,5, então o y vai dar 3,5, tá? Aí pronto, como ele quer uma razão entre os dois pedaços formados no segmento de 14, você vai ter que o x sobre o y, ou o y sobre o x, né? Porque quando você olhar nas opções, ele deixa muito claro, assim, respectivamente quem sobre quem, né? Se é x sobre y ou se é y sobre x. Mas se você observa aí nas opções, gente, todas são frações em que o numerador é menor do que o denominador. Então isso já demonstra que ele está pegando o menor valor pelo maior valor que você tem aí à disposição. Ou seja, está pegando o 3,5 pelo 10,5, tá? E aí, para melhorar essa conta, para não ficar desse jeito aqui, né? A gente já percebeu que corta um é o triplo do outro, mas se não, multiplica primeiro por 2, que dá 7 sobre 21, e aí sim corta dando 1/3, tá? O que vai ser, então, a letra A dessa questão do simulado. Então, questãozinha aí do nosso simulado EQ, ok? Vê se tá tudo bem. E já eu tô de volta, pode dar esse o print. Eu particularmente acho bom copiar, porque depende da memória da pessoa. Tem gente que tem memória visual, tem gente que tem memória auditiva, tem gente que tem memória que mistura as duas coisas, e tem gente que à medida que vai copiando, vai refletindo sobre o que está copiando e vai aprendendo. Você pode dar o print, eu já sei da frente, mas aconselho você, até porque eu também cuido da parte de mentoria aqui do site, a sempre copiar que possível, porque você acaba se forçando a realmente refletir sobre aquilo que você está copiando, em vez de só printar e deixar para depois, tá bom? Mas já eu estou de volta com a questão 32. Valeu, gente! Sou João Rodrigues, faço medicina aqui na UENI, fui aprovado recentemente pelo vestibular. E hoje eu vim falar um pouco da plataforma Fábrica D. Para mim, na minha opinião, foi aí uma mãezona na minha aprovação, não só para o meu êxito no vestibular da UENI, mas também nos inúmeros outros vestibulares que fiz no decorrer do ano passado, como a UESP, fiquei muito perto de passar, a equipe dos professores extremamente qualificados, sempre dando o apoio necessário para o aluno, e o vasto repertório de questões fizeram total diferença. Só tenho a agradecer ao Fábrica D, fez uma diferença enorme, só tenho a agradecer realmente, gratidão a essa plataforma, que de fato foi uma